Sejam bem-vindos a mais um Full Connect. Durante os nossos episódios semanais, a hiperconectividade e a internet das coisas serão nossa principal pauta. Nosso curador e moderador, Wagner Cojo, irá debater junto aos seus convidados sobre os desafios impostos à indústria pela revolução digital que estamos vivenciando. E neste quarto episódio abordaremos o tema Mobility and Smart Transportation. Então, preparem-se e conectem-se conosco. Passo a palavra ao nosso moderador. Bom, sejam bem-vindos a mais um Full Connect. Estamos hoje com o tema Mobility and Smart Transportation. Temos alguns representantes aqui de empresas que estão fazendo um trabalho incrível, que eu vou apresentá-los rapidamente para vocês. Vou passar a palavra para que eles possam se apresentar mais formalmente e qual o papel que eles estão executando dentro das suas organizações. Nós temos hoje, em participação com a gente, a Ana Helena Saz Baroni. Ela é Restaurant Director do Grupo Rappi. Temos o Carlos Gazaffi, ele é CEO B2C do Grupo Sem Parar. Tínhamos hoje a presença do Tomás Martins, que é CEO do Tembice. Ele, infelizmente, está numa gravação com o Grupo Jovem Pan, não conseguiu comparecer a tempo, e ele está sendo substituído pelo Maurício Vilar, que é cofundador e COO do Grupo Tembice, e o Denis Lopardo, que é founder e CEO do Bidu Smart Mobility. Então, para a gente dar início aqui, eu gostaria que vocês se apresentassem rapidamente, e aí, na sequência, a gente volta com a indagação da nossa primeira questão, para a gente iniciar o debate. Ladies first. Ok, então eu sou a Ana Saz, na verdade eu estou exatamente mudando de área dentro do Rappi. Quando eu entrei no Rappi eu comecei no e-commerce, depois eu fui para restaurantes e agora eu vou para uma área de dados e insights. Então acho que esse mundo empreendedor, né, você tem que estar pronto para fazer vários papéis ali e jogar em diferentes áreas. Então, eu estou, nesse momento, assim, encerrando restaurantes e indo para essa monetização de dados e insights que tanto os nossos colaboradores, parceiros e clientes pedem muito informação e aí comprar os dados. Então, eu vou estar trabalhando com isso agora. Bom, sequência, então. Bom, aqui é o Carlos Gazaffi, eu sou presidente do Sem Parar. Para mim é um prazer estar aqui conversando com vocês e participando do Full Connect. Eu trabalho no Sem Parar há um ano, a empresa líder hoje do setor de pagamentos automáticos, entregando aí fluidez e comodidade para os clientes. Contando um pouquinho da minha história, eu trabalhei 20 anos no setor de tecnologia, né? Trabalhei em algumas empresas, desde carreira técnica, carreira de operações, carreira de tecnologia. E minha última posição antes de integrar o Sem Parar, eu era presidente da Activity, uma empresa especializada no setor de tecnologia, nuvem, serviços digitais. Tive muito próximo aí, ajudando empresas, clientes a construir as suas jornadas de transformação digital, implantação de tecnologias emergentes como a internet das coisas. E mais uma vez agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês. Bom, obrigado pelo convite, por convidar a Tembice, um prazer estar aqui representando a empresa. Infelizmente o Tomás não conseguiu estar a tempo. Eu sou Maurício Vilar, sou sócio fundador da Tembice, comecei a trabalhar com micromobilidade em 2009, no meu trabalho de formatura, desenvolvi uma solução de bicicletas compartilhadas que deu início, que foi o pontapé inicial, né, da Tembice. A gente começou com um projeto acadêmico, depois levou isso para o mercado, quando pouca gente ainda acreditava na bicicleta como meio de transporte. E o nosso foco é esse, é levar, de fato, uma solução mais eficiente, mais sustentável, mais razoável, né, para as cidades poderem viver e conviver de forma mais humana, e com menos desperdício, né, no dia a dia, nos deslocamentos para as pessoas. Então, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Pessoal, boa tarde. Cojo, super obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês, com velhos amigos, né, Maurício, e novos amigos, a Ana, o Carlos. Eu sou o Denis Lopardo, sou sócio, founder e CEO da Bidu, uma empresa que foi fundada no início desse ano. Falando um pouquinho antes, eu já vou falar da Bidu na sequência, no próximo bloco, mas falando um pouco da minha história, tenho um pouco mais de 25 anos de carreira corporativa, desses 25 anos de carreira em multinacionais, mais ou menos uns 15 anos de posições de liderança, sempre supply chain,
todas as posições de liderança em operação eu tive a oportunidade de fazer. Fiz uma virada de carreira em 2018, aí vim para o universo das startups, fundei a primeira startup de mobilidade elétrica. O Maurício, tive a oportunidade de conhecer o Maurício já estava na estrada com as bikes já há um certo tempo. Fundei uma empresa de patinetes elétricas, uma dessas que vocês ouviram falar, muito focada no B2B. As outras migraram muito para o B2C, a gente seguiu muito para o B2B, o que deu para fazer uma fusão entre a minha experiência em operações e desenvolver ações na micromobilidade para o segmento do B2B, como, por exemplo, a iFood, que agora o Maurício está dando sequência com a Tembice. Fiz a saída dessa startup em 2018 e em 2020, fundei a Bidu no início desse ano e a gente vai falar na sequência qual é o foco da Bidu logo mais. Obrigado por estar aqui. Bacana, sejam todos muito bem-vindos. Bom, para a gente poder dar um pano de fundo para iniciar nossa primeira rodada de bate-papo, eu vou trazer aqui algumas informações de um relatório do IDC, que é o Futurescape. Ele traz previsões mundiais para cidades e comunidades inteligentes em 2021 e reflete a visão do IDC para tendências importantes em tecnologia de cidades inteligentes nos próximos 6 anos. Segundo o relatório, 30% das cidades usarão automação, IoT, inteligência artificial e gêmeos digitais para combinar o físico com o digital e melhorar o gerenciamento remoto de infraestrutura crítica e de serviços digitais até 2025. Além disso, 20% dos produtos e serviços da cidade serão fornecidos usando experiências digitais de alto impacto e físicos digitais, experiências híbridas, até 2026. Mais de 1/3, 40% das cidades usarão ferramentas de planejamento de espaço digital, como gêmeos digitais, para acelerar a recuperação socioeconômica da Covid e garantir o movimento seguro de pessoas, bens e serviços até 2022. O estudo diz que a TI começa a trabalhar com um novo conjunto de parceiros da comunidade, que inclui as partes interessadas, considerando sociedade, empresas e órgãos públicos, para garantir que seja feito de forma eficiente e eficaz. 45% das comunidades mudarão para uma força de trabalho híbrida, usando aplicativos baseados em nuvem, ferramentas de colaboração digital e tecnologias móveis. 20% das cidades inteligentes de médio porte nomearão um líder de equipe dedicado para impulsionar a inovação e a transformação digital até 2023. E ainda 3/4, 75% das cidades, fornecerão intervenções no mercado para acabar com a exclusão digital até 2025, considerando que a gente já está aí falando de analfabetos digitais. Ou seja, estamos, de fato, diante da sociedade digital. Quanto à mobilidade, cidades ao redor do mundo perderam bilhões de receitas no transporte público devido a paralisações pandêmicas, e o IDC prevê que isso forçará essas organizações a repensar o transporte público e a recorrer a soluções privadas, incluindo trabalhar com provedores de mobilidade como serviço, empresas de transporte de passageiro, serviços de compartilhamento de carro e empresas de bicicletas e scooters, entre outros. Os analistas do IDC prevêem ainda que as discussões de planejamento podem mudar questões de última milha para questões de milhas mais longas, uma mudança significativa da abordagem atual. Então, posto que a gente está realmente diante da sociedade digital e a gente tem um impacto bastante significativo na questão das cidades inteligentes, não poderia ser diferente na questão de transporte e mobilidade. Então, temos aqui feras no assunto. Eu gostaria da gente abrir, então, o nosso primeiro bate-papo em cima desses insights, apenas como pano de fundo. O legal é que os executivos tragam as suas experiências para que a gente coloque a visão dos executivos em relação ao momento presente do mercado, como as coisas estão acontecendo, como eles estão visualizando o mercado. Vamos dar início, então, ao entendimento dessas atividades. Vamos começar com a Ana, Ladies First, e aí, na sequência, a gente vai seguindo os próximos painelistas. Então, acho que eu vou contar um pouquinho aqui. Eu não sei se todo mundo entende, eu vi que até o pessoal falando aqui, né, dos aplicativos. Eu não sei se todo mundo entende, principalmente quem está escutando a gente, o que exatamente o Rappi faz. É um super aplicativo, né, como a gente coloca, que é um aplicativo que
entrega multicanais. Então, a primeira coisa, antes de pensar o que é o Rappi, eu tenho que entender assim, a gente é uma plataforma, ou seja, eu sou um meio digital que viabiliza principalmente 3 partes se conectarem. E essas 3 partes são o usuário que quer consumir produtos e que tem necessidades ao longo do dia dele numa cidade, e as cidades estão ficando cada vez, a vida está ficando mais ocupada e o tempo cada vez mais valioso. Então, para esse usuário, a gente entrega agilidade, conveniência, rapidez e ele ter vida, né? Porque ele passa para um terceiro fazer aquilo que ele poderia estar fazendo. Eu conecto parceiros, aliados, que a gente chama, né? Que são restaurantes, supermercados, farmácias, lojas de conveniência, lojas de eletroeletrônicos, de beleza, que querem vender a última milha, ou seja, que querem, a partir daquela loja física, também entregar na casa desses usuários, porque a gente não é um e-commerce, a gente não tem um estoque guardado, a gente não tem um centro de distribuição, a gente é um facilitador. Então, a gente pega na loja específica e vai entregar para aquele usuário. Então, eu pego o estoque físico da loja. E, com isso, também, os nossos entregadores, né, os rapitendeiros, que são aquelas pessoas que estão se disponibilizando do seu tempo em troca de um benefício para fazer essa transação. Então, buscar na loja e levar na casa do usuário. Acho que esse ecossistema, primeiro, a gente não vive sem um ecossistema, a gente facilita a vida dentro desse ecossistema, né? E aí, a tal da multicanalidade, que é onde o Rappi se diferencia dos concorrentes, que é ter todas essas verticais, faz o quê? Faz faz a vida ali dentro rodar mais. Então, hoje a gente realmente acredita que a próxima esquina, ela não está mais no mundo offline, ela está na tela do celular, né? Porque a maior parte das pessoas está andando hoje na rua olhando para o celular, para no semáforo, você faz o quê? Dá uma checadinha no celular no carro, né? Então, assim, a gente realmente acredita que o mundo acabou encaminhado aí nessa tela de celular e que para a vida, do jeito que a vida hoje nas grandes cidades, principalmente aqui do Brasil, na América Latina, onde a gente concentra os nossos negócios, para essa vida se encontrar espaço para tantas coisas nesse mundo que está cada vez mais acelerado, você precisa desses ajudantes e você precisa dessas pessoas que vão te facilitar o digital. Então, a nossa proposta está bem aí em cima da plataforma e facilitar a vida desses 3 pilares: o usuário que quer consumir, o cliente, né, o parceiro que quer ter essa última milha bem feita e o entregador que também consegue se organizar, se planejar ali dentro da plataforma. É muito interessante essa perspectiva do Rappi, porque ele é um grande gerador de valor, né, para todas as partes que estão envolvidas, né, uma grande plataforma, além de se tornar aí um super aplicativo que, com certeza, devem haver coisas interessantes que estão vindo por aí. A gente vai falar mais sobre essa perspectiva. Eu acho que o grande posicionamento o que pode ser falado. Acho que uma das coisas, assim, a gente está sempre em busca de parceiros, então acho que essa visão, né, como o Tembici falou, de pensar sempre em parcerias é a essência ali do empreendedorismo, do negócio, conectar pontas e resolver dores, né? Então, assim, a gente costuma falar assim, tem espaço para todo mundo aqui. Se os grandes marketplaces quiserem trabalhar com a gente quer trabalhar com eles, porque a gente faz a última milha mesmo, assim, é onde estamos posicionados. Muito bem, vamos aproveitar o gancho, então. Maurício, vamos seguir aqui com o Tembici, então, a Ana já puxou, vamos seguir. Legal. Obrigado, Ana. Valeu, Cojo. A Tembici, para quem não conhece, somos a empresa, né, que opera, que faz o dia a dia das bicicletas compartilhadas na América Latina. Hoje a gente está presente em 10 cidades. Semana que vem a gente vai inaugurar nosso 11º projeto em Brasília, né, com 500 bicicletas. Estamos em 3 países, operando no Brasil, na Argentina e no Chile, com 16 mil bicicletas em operação.
E a gente nasceu muito de um propósito claro de transformar a cidade através da transformação da vida das pessoas. Então, hoje, né, é tão clássico, né, clichê falar que dados são o novo petróleo, enfim, que esse é o futuro e tal, e a gente não para pensar quantos dados e informações a gente já tem sobre as cidades, né, no Brasil, na América Latina, no mundo, e o quanto a gente não atua, o quanto a gente deixa as cidades seguindo numa ineficiência absurda. O paulistano gasta, em média, 2 horas e meia para ir e voltar do trabalho. Um veículo a combustão, um motor a combustão, ele tem uma eficiência máxima de 40%. Na hora que você leva para o carro, essa eficiência ela cai, ela está na casa de 20%. Quer dizer que tudo que a gente está consumindo ali, a gente está gastando 80% da energia do mundo, do petróleo, etc., para jogar fora, para virar calor, virar barulho e não servir para nada, né, quando a gente pensa numa caixa de metal ali de quase 2 toneladas levando 70, 80 quilos, enfim. A gente entrou, né, no mundo como um todo numa lógica da comodidade do carro, e isso traz enormes ineficiências para as cidades, ineficiências econômicas, ineficiências de saúde pública, né, ineficiências de qualidade de vida das pessoas. Então, a gente entra justamente nesse espaço. A gente quer oferecer para as pessoas uma forma saudável delas se locomoverem. Então, 80% dos deslocamentos nas grandes cidades como São Paulo são até 5 quilômetros. Uma distância completamente factível de ser realizada de bicicleta elétrica, de scooter, e não é possível a gente continuar vivendo, né, nesse cenário onde todo mundo pega o carro para ir na esquina, para ir na padaria, fazer um trajeto pequeno. Então, a gente acredita muito no futuro, né? A nossa atuação ela é on-to-off, né? A gente tem toda a plataforma digital que possibilita o cadastro, a utilização, a visualização da localização das nossas estações, mas a gente vai para o mundo real, para o mundo físico, onde os usuários pegam a bicicleta, né, e podem fazer o deslocamento deles de forma eficiente, rápida e principalmente barata. Então, esse é o nosso foco. A gente tem atuado muito agora, recentemente, na bicicleta elétrica, é o grande pilar de aposta, né, para o futuro da Tembici. A gente escalou aqui com 16 mil bicicletas, a gente imagina que as próximas 16 mil, 30 mil, 40 mil, né, que a gente imagina para a América Latina, vão ser principalmente bicicletas elétricas, que são mais eficientes ainda, e também abrem um público maior, né, para experimentar e utilizar essa bicicleta no dia a dia na cidade. Então, a gente está num plano de expansão bastante forte e expressivo. A gente acabou de passar por uma rodada de investimento anunciada na semana passada, uma série C de 80 milhões de dólares, que vai permitir a gente continuar investindo, levar mais bicicleta para novas cidades na América Latina e também expandir as operações que a gente hoje já tem, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, outras cidades pelo Brasil, que também tem espaço para mais bicicletas, e a gente sente isso, né, na demanda do dia a dia, mesmo com a pandemia, né, agora saindo já, começando a ver essa luz do fim do túnel, desse momento tão difícil que a gente passou, a gente percebe uma utilização já maior do que a gente tinha antes da pandemia. Nosso faturamento está 50% acima do que a gente teve em fevereiro de 2020. Então, a gente percebe também que as pessoas, nesse momento, estão buscando uma mudança de hábito, e a bicicleta, enfim, cai como uma luva por ser mais eficiente, mais divertida, mais agradável para a locomoção na cidade. Esse é o nosso foco, e a gente espera em breve que todo mundo na América Latina possa ter uma Tembici, né, uma bicicleta compartilhada para usar no dia a dia na cidade. Muito bem. Eu não visitei a China ainda, mas tenho bons amigos que visitaram, e os comentários do nível de microgeolocalização que existe na China é um negócio absurdo, né? As pessoas fazem pedidos na rua, por exemplo, de um lanche, elas continuam andando, e por meio de bike, de patins, os entregadores encontram essas pessoas, o cara não precisa nem parar para esperar a comida, né? É um negócio louco. Carlos, Sem Parar é uma paixão nacional, né? Pioneiro em
diversas aplicações aí. Eu acredito que o laboratório de estudos é muito interessante e é um grande facilitador na vida das pessoas, né? Como é que vocês estão atuando hoje nessas questões de mobilidade e Smart Transportation? Muito bacana, Cujo. Eu diria que o tema de mobilidade é o DNA da companhia, né? Há 20 anos atrás, quando o Separar foi lançado, ainda como uma caixinha, utilizando a tecnologia de RFID para passar em praças de pedágio no Brasil, né? Essa caixinha, com o passar do tempo, se transformou em um simples adesivo, que hoje é possível colocar em vários veículos, vários tipos de veículos. E é uma empresa que está há 20 anos procurando formas de entregar mais tempo para os nossos clientes, né? O propósito da nossa empresa é como é que a gente ajuda o nosso cliente a usar melhor o tempo dele, tendo mais fluidez na cidade, trazendo mais comodidade, mais praticidade, né? Hoje a empresa está presente em 100% dos estados brasileiros, 100% das rodovias pedagiadas no Brasil. Nós temos uma rede própria de serviços urbanos bastante ampla também, com mais de 2.000 estacionamentos que vão entre shoppings, universidades, hospitais. Mais recentemente, e também como um ativo único da empresa, estamos presentes em mais de 70% dos drive-thrus de restaurantes. Então, só para citar um exemplo de um parceiro, hoje é possível você entrar no drive-thru do McDonald's e comprar um lanche pagando também com o próprio Sem Parar e evitando contato no processo de pagamento. Nós fazemos o mesmo também de forma única e exclusiva, oferecendo a solução de pagamento automático para também fazer o pagamento em mais de 1.000 postos de gasolina no Brasil. Aí tem Lava Rápidos, tem vários outros serviços, né? Eu diria que o Sem Parar nasceu, falando um pouquinho do contexto de tecnologia que você trouxe no início, muito mais com uma cara de M2M, né? Ou seja, o RFID como uma tecnologia passiva para identificação de veículos. Mais recentemente, a gente tem atuado na digitalização da tag, transformando o celular na própria tag dos nossos clientes. A gente, inclusive, tem isso em fase de implantação no Sul, utilizando a tecnologia do Bluetooth para também fazer identificação de veículos e também identificação de pessoas em movimentos, né? Eu acho que esse é um pouco do contexto. Eu acho que o Maurício estava contando um pouquinho das bicicletas elétricas. Eu acho que no contexto de veículo, onde o Sem Parar está incluído, eu também adicionaria a lista que você trouxe aí no início da conversa, o tema dos carros elétricos, com certeza, né? Hoje, dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos no Brasil, no qual o Sem Parar integra, já existem cerca de 2.000, 3.000 veículos vendidos no Brasil que já são puros elétricos ou carros plug-in, né? E que existe uma redução brutal, né, do efeito da poluição dos carros de combustão. Existe uma previsão que no Brasil essa tendência vai acelerar muito e até 2030, cerca de 30% da frota veicular será uma frota veicular ou a energia elétrica ou energia química, algum tipo de energia limpa, né? E também, o Sem Parar nasceu nos pedágios, também tem uma tendência muito forte, que já aconteceu em outros países, de bastante sucesso, como foi no Chile e também em Portugal, que são casos bastante relevantes, que é o uso da tecnologia do free flow, que é você se deslocar em rodovia em alta velocidade, sem ter as praças de pedágio, e onde as tarifas também são cobradas por quilômetro rodado, né? Então, a gente vê várias dessas tendências popularizando o uso de veículos, seja na modalidade compartilhada, ou locação, ou venda de veículos, né, para fazer deslocamento em grandes distâncias, e também várias tecnologias influenciando a construção dos veículos, tecnologias impactando também a forma de identificação, e o Sem Parar, sem dúvida, está incluído nesse contexto todo. A gente costuma dizer aqui no Sem Parar que nós somos, ao mesmo tempo, uma empresa de tecnologia, né, uma empresa de serviços financeiros, porque a gente está no contexto de pagamento, entregando pagamentos para os nossos clientes, mas, fundamentalmente, nós somos uma empresa de experiência de pagamentos. Então, para o Sem Parar, na hora de pagar, não é só apontar a câmera, tem que ter uma experiência diferente, que entregue menos fila, mais tempo para os nossos clientes. Então, sem dúvida, a gente está muito envolvido em todo o contexto e tentando transformar a nossa cidade numa cidade mais inteligente, com mais fluidez, para que o nosso cliente tenha mais tempo para viver. Ao todo, nós completamos, nos últimos meses, a marca de 6 milhões de clientes do Brasil todo e em franco crescimento, mesmo em período de pandemia. Talvez um último comentário, acho que a pandemia trouxe essa preocupação adicional do pagamento sem contato, onde a gente está bastante inserido. Então, hoje, a rede de utilização de serviços do Sem Parar, ela possibilita com que os nossos clientes realmente consigam fazer transações sem contato com a maquininha, além de uma experiência fluida, que entrega um tempo bastante interessante. Então, acho que esse é um pouco do contexto, esse é um pouco da visão de como acho que o Sem Parar impacta ou vê o efeito da mobilidade nas cidades, né?
Muito bem. Informações valiosíssimas aí, uma perspectiva diferente, né? Os meios de pagamento, Sem Parar está bastante avançado nesse aspecto. E tem a questão da experiência que facilita muito, né, a adoção de novos meios, novas oportunidades de negócio para o grupo, além de estar atuando com as frentes de tecnologia, que eu acho que o seu repertório, como profissional de TI, profissional que atuou muito tempo nas empresas de tecnologia, vai contribuir muito para essa evolução, né? Muito bem, Denis, queria aproveitar para você dar uma perspectiva macro a respeito da questão da mobilidade, do Smart Transportation, dado que a sua organização é uma organização que tem bastante informação a respeito, né? Então, queria que você trouxesse aí uma visão mais ampla para a gente poder depois entrar no nosso próximo bloco de questões. Eu diria que eu estou num papel muito tranquilo agora, né, Koji? Você acabou de me dar a fala depois de 3 sinônimos de categoria, né? Qualquer bicicleta compartilhada que venha no Brasil vai ser a Tembici daquela outra marca. Qualquer tag, seja de meio de pagamento ou de estacionamentos ou pedágio, é o Sem Parar da outra marca. E a mesma coisa, a RAP, né? É a mesma coisa em termos de sinônimo de categoria. Então, está muito tranquilo para eu falar agora sobre isso, mas eu vou aproveitar o gancho e dizer o seguinte, que é exatamente essa a essência da Bidu, né? A Bidu, ela veio uma plataforma que surgiu, uma empresa, após a minha passagem pela fundação da primeira startup de mobilidade. Uma coisa que me incomodava muito, né, como founder de uma startup, é quando você deixa de ter uma organização ágil e possível de se conectar com outras soluções, de pivotar a sua solução, de refazer o seu negócio. Então, aquela paixão por aquele produto específico faz você não ter mais a chance de aproveitar a oportunidade de mercado e resolver a dor de alguém, como a Ana falou. Por esse motivo, eu deixei a empresa anterior e fundei a Bidu. A Bidu é uma empresa que nasceu essencialmente como uma plataforma, né, e que vai conectar, que já conecta as soluções. A gente tem um foco num primeiro momento no delivery, e não é, de modo algum, para a gente ser e-commerce, nasceu da inteligência logística, que conecta profissionais de entrega, que conecta os provedores, né, o varejo em si, o e-commerce, e também conecta os inovadores. E cada um desses públicos tem uma dor muito específica. O profissional de entrega hoje, se ele já tivesse a dor dele atendida, ele não baixaria 5 aplicativos e ainda teria que ficar parte do tempo dele sentado na calçada aguardando os pedidos, né? Quem tem que crescer no digital, na entrega, no delivery e-commerce, ainda se submete a pagar fretes absurdos, o frete entrega, e ou cresce em número de dark store, ou cresce em número de loja para poder aumentar a sua capilaridade. Então, tem aí uma dificuldade de aumentar o seu número de vendas no digital. E quem está trazendo inovação, vou pegar o exemplo aqui de quem está importando elétrico, e aqui é sempre o nosso apelo, é sempre para o sustentável. Por que não faz isso 3 vezes mais? Porque não tem previsibilidade, porque corre um risco de ter a ociosidade, corre o risco de não ter uma linearidade de faturamento. A Bidu é uma inteligência que passa por todos esses públicos. E o IoT é essencial para a gente parar de inovar com o empirismo, para a gente ser mais assertivo. Quando você fala em supply chain, qualquer desvio reflete na ponta. Então, eu vou duplicar a minha estrutura de entregadores para não faltar entregador. Obviamente que vai faltar pedido para aquele número de entregadores, parte dos entregadores vão ficar ociosos. Então, eu vou duplicar o meu estoque de tags com o risco de não dar out of stock. Então, eu vou investir muito mais na cadeia e vou onerar a cadeia e vou aumentar o meu preço final. Então, eu vou importar menos bicicletas no risco de não ter um problema de ociosidade, né, ou de capital imobilizado. Então, essa inteligência, eu cito aqui um case que a gente já está desenvolvendo com a CIA, de uma ampliação, né, de hubs, a gente chama de micro-fulfillment centers, que é a extensão do estoque na ponta, para que esse estoque não esteja só partindo das lojas, a gente tenha mais agilidade na entrega, e aqui o principal para fechar, onde o profissional de entrega tenha a previsibilidade, ele vai às 8 da manhã e sabe exatamente o que ele vai entregar durante o dia, uma linearidade. Eu posso oferecer um modal elétrico para ele, ou uma moto, uma bike elétrica, onde ele deixa de pagar combustível no modal próprio dele, então isso é transparente para ele, é fácil para ele, porque ele vai, afinal de contas, ele tem demanda garantida, ele não submete mais a riscos, porque ele não tem mais aqueles picos, né,
para fazer tudo na hora do almoço ou tudo na hora de jantar, eu acelero o elétrico, né? A gente muda a equação de valor de preço para valor. Outro dia eu participei de uma conversa onde me disseram, finalmente o modal elétrico está custando o mesmo que um carro a combustão. Falei, nossa, eu não vejo a hora de um carro elétrico custar o mesmo que o Porsche Panamera, porque aí eu consigo comprar. Aliás, todo mundo consegue comprar. Então, essa baseline, a gente tem que quebrar valor e preço do elétrico, né? Tem que ser transparente. E aí, finalmente, o frete entrega. A gente consegue ser muito disruptivo e permitir para que negócios como o do Carlos tripliquem as suas vendas sem onerar o offline. Então, essa é a Bidu, é uma inteligência e a gente nunca vai deixar de ser um formato squad para que a gente tenha uma conversa como essa aqui, por exemplo, a oferta de cada um de nós aqui faz algo de melhor para poder conectar e impulsionar essa questão do delivery. Muito interessante, Denis. Obrigado pela perspectiva. Eu queria aproveitar até o gancho, né? Você, curiosamente, enquanto você estava falando aqui, eu estava tomando nota de algumas coisas para a gente poder trazer para a discussão. E a minha segunda grande indagação aqui com vocês é a respeito do contexto de inovação, né? Então, você trouxe a visão das squads, a gente falou um pouco da questão de inovação. Essas empresas, por natureza, elas são empresas que são praticamente nativos digitais, né? E elas têm, consequentemente, em relação aos modelos mais clássicos de negócio, elas têm uma visão, um modelo de atuação com a inovação muito forte. E no relatório que a gente observou do IDC, existe um trecho ali que eles comentam muito a respeito da mudança das organizações com relação à interação com os atores, né? Eles citam ali sociedades, citam empresas, citam organizações públicas, entre outros atores que estão envolvidos. E isso me leva a crer que o processo de inovação dentro das suas organizações ele deve passar por uma atividade de colaboração, de cocriação bastante avançado, também por um modelo de open innovation bastante avançado. Então, eu queria trazer um pouco dessa perspectiva para vocês colocarem um pouco para a nossa audiência como que funciona esse processo de inovação dentro das suas organizações, dado que a gente tem, em se falando de mobilidade e transporte inteligente, quando a gente fala do contexto principalmente de inteligente, nós não estamos falando puramente de tecnologia, né? Existe um volume de dados bastante considerável, mas o mais importante de tudo é o que eu faço realmente com esses dados, como eu dou ciência para isso e transformo isso em informações valiosas que vão gerar valor. Então, eu acho que dentro desse contexto de mobilidade e de smart transportation, a gente tem que passar, consequentemente, por um processo de empatia muito forte. E eu acho que essa questão do relatório e essa dinâmica de inovação nas organizações deve ser muito forte. Queria que vocês comentassem um pouco a respeito desse dia a dia, como é que é a especificidade do negócio no atendimento a essas oportunidades e desafios que a sociedade digital e as grandes metrópoles estão trazendo para nós. Podemos começar nesse segundo aqui com o Carlos. Carlos, acho que dá para iniciar com você deve ter uma perspectiva interessante. Eu queria saber também de centros de inovação, se existem centros de inovação, serve para todos, para que a gente possa trazer um pouco mais essa perspectiva para as pessoas entenderem como é que as coisas funcionam por trás da organização. Muito bacana, Cujo. Acho que esse é um tema super pertinente. Eu acho que as grandes corporações hoje em dia têm o desafio de serem mais ágeis e de inovar, né? Então, existem todos esses temas relacionados à transformação digital que, sem dúvida, isso precisa entrar no topo da agenda das empresas, né? Que querem continuar sendo perenes e crescendo com o passar dos anos, né? Eu acho que a inovação, ela se tornou, hoje os produtos, eles se tornam mais velhos mais rapidamente, né? Então, a capacidade de inovar hoje em dia é uma competência que não, eu acho que tem que estar em todas as empresas, em todos os negócios, em todos os setores. Acho que existem muitas formas de entregar inovação, né? Eu diria que hoje em dia existe uma democratização de tecnologias disponíveis no mercado. Abrir uma empresa 10 anos atrás era muito mais difícil do que abrir hoje uma empresa, que você tem recursos de tecnologia, uma série de coisas para escalar, para testar modelos de negócio. E a gente vive hoje no Brasil, por exemplo, quando a gente pensa no contexto de startups, a gente vê assim, uma explosão de novos negócios sendo criados,
empreendedores brasileiros brilhantes, que a gente tem visto fazendo coisas incríveis, né? Eu vejo que as empresas deveriam apostar em dois caminhos principais, talvez quando pensam em inovação. Acho que é tentar fazer inovação aberta no conceito de intraempreendedorismo, né? Construindo mecanismos para que os colaboradores que conhecem as dores dos clientes, conhecem as demandas de processo, estão vendo ali as melhorias incrementais que podem ser feitas na empresa, possam ter liberdade e autonomia para construir isso, né? Então, ter um ambiente favorável que aceite inovação, novas ideias, novos projetos, porque muitas vezes a dificuldade não está nas tecnologias, está na capacidade, no mindset das empresas, das equipes, né? E acho também muito importante estar aberto ao novo nesse mar de empreendedores talentosos que a gente tem no Brasil, né? No caso do Sem Parar, nós temos um programa que nós chamamos de Inova Sem Parar, fazendo um trocadilho aqui com a empresa que não para de inovar, né? Onde a gente claramente se conecta e propõe desafios para o mercado e procura empreendedores e companhias que possam nos ajudar a fazer negócios, né? Ajudar a crescer através de novos serviços ou encontrar a próxima forma de disrupção de experiência de pagamentos no qual a gente está inserido no contexto de mobilidade. Então, eu acho que hoje em dia não tem muito jeito, ou é fazer, ou inovar, né? Ou ficar para trás. Muito bem. Você comentou a respeito da perenidade das organizações, né? Eu faço parte de um grupo que é o grupo dos Conselheiros Trends Innovation do Brasil, é uma iniciativa que a gente startou com a Inova Business School. A gente tem hoje 86 conselheiros envolvidos, e o objetivo principal da CETIB, que é a Associação dos Conselheiros Trends Innovation do Brasil, é exatamente promover essa mudança de perspectiva também no board das organizações, porque a gente tem percebido que os executivos que estão no board das organizações têm um modelo muito clássico de gestão ainda, e eles precisam se conectar com esse mundo novo que está surgindo. Então, a partir do mapeamento de futuro e tendências, a gente consegue fazer as conexões para acelerar o processo de inovação no corpo diretivo. É uma iniciativa muito interessante, fica o convite para você conhecer essa iniciativa. Pode ser bem interessante aí para você também. Denis, vamos ouvi-lo mais uma vez. Vamos lá. Acho que a oportunidade que eu tenho aqui, né, para quem está nos assistindo, é dizer, muito em linha com o que o Carlos já disse, a gente precisa mudar a cultura da inovação no Brasil. Não se faz inovação se você esconder a sua ideia. Se você guardar a sua ideia para você, seja numa organização, seja numa startup, essa ideia ela só existe se ela for implementada. E muitas dessas ideias, elas precisam de capacidades complementares. Já tem gente fazendo aquela determinada solução de uma maneira excelente. Não invista tempo. Seria a mesma coisa aqui, eu cometer o erro de esperar escalar milhares de bicicletas para chegar no nível de expertise que o Maurício já tem, a gente sempre conversou, né, Maurício? Para aprimorar o produto com a curva de experiência, só para dar um exemplo, que ele já adquiriu. Então, a gente precisa falar de inovação. Esses fóruns precisam acontecer sem vaidade, sem ego. Uma ideia, ela só é uma ideia se ela acontece. E ela só acontece se existe complementariedade de skills. Esse é um ponto. Eu fiz a virada. E o outro ponto é o seguinte, eu fiz a virada de carreira, como eu disse para vocês, né? E eu ainda me deparo em muitas conversas comerciais com uma persona, um arquétipo que eu era como líder de supply chain nas empresas. Então, essa inovação, ela ainda é morosa, né? Você coloca, faz, e para implementar a estrutura da empresa, ela não tem aquela agilidade de modo que você possa errar rápido, corrigir e errar diferente. Errar rápido, corrigir e errar diferente. Isso é inovação. Discutir abertamente e errar. Não tem jeito, é aprimorar. Eu aposto que para chegar no modelo excelente que a RAP chegou, muitas frentes foram disparadas. Eu aposto que muitos dos projetos que o Sem Parar tem hoje, muitos não vingaram por uma questão de imaturidade de mercado, mas estão ali na gaveta. Mas eles aconteceram, a discussão aconteceu. Então, um organismo um pouco diferente, uma empresa muito jovem, né, frente às que estão aqui discutindo, é justamente a Bidu. Ela é uma empresa jovem, uma empresa que tem pouco mais de 20 colaboradores, mas que tem esse formato de atender as dores de uma organização grande. E a gente ainda se depara com essa ideia que não é compartilhada ou uma estrutura que não avança para que a gente possa fazer a implementação. Acho que essa é a mensagem. Muito bem. Tem-se a característica de que o brasileiro, por natureza, é um povo bastante criativo, mas quando a gente fala de inovação,
muito se fala sobre inovação e pouco se inova, né? Essa que é a grande realidade, porque para inovar é necessário processo, é necessário entendimento dos métodos e a aplicação desses métodos na sua essência, né? E muitas vezes as empresas ou os executivos que estão atuando, as equipes todas, acabam não seguindo os ritos adequadamente. Então, falta um pouco do processo de gestão da inovação, que é fundamental para essas coisas acontecerem, né? Na linha de laboratórios, inclusive. Vamos, Maurício, o que você nos conta a respeito da inovação com a Tembice? Fantástico. Acho que concordo muito com as palavras do Carlos, do Denis, né? Esse ambiente interno, né, propício para a inovação, ele é fundamental. Desde a Tembice, a gente sempre buscou, né, fomentar esse tipo de ambiente. Somos uma empresa que nasceu da inovação, na inovação não meramente tecnológica, de ciência de foguete, mas sim na inovação do serviço, numa forma diferente de oferecer uma solução, né, para as pessoas, para as cidades, no sistema de bike compartilhada, ou agora, recentemente, que a gente começou também a trabalhar uma solução, né, de entrega, né, focada, né, no ciclo entregadores, para que eles possam ter também um meio mais eficiente de entregar, de trabalhar no dia a dia na cidade. Então, a gente sempre teve essa preocupação muito forte em inovação. Hoje, a gente está com um time, né, chegando em 100 pessoas, né, na área de produto, tecnologia, dados, e a gente busca investir muito, principalmente no que você comentou, Kojo, mas na atuação dos dados. É impressionante o volume de informação que a gente tem hoje, né, das mais de 20 milhões de viagens que a gente realizou esse ano. A gente sabe onde as pessoas estão saindo, para onde elas estão indo, né, que tipo de deslocamento elas querem fazer na cidade, em qual época do dia, em qual horário do dia. Então, a gente usa muito essas informações para prover para os nossos clientes, para os nossos usuários, a melhor solução. Então, para ter a bicicleta na hora certa, no lugar certo para aquela pessoa, ou para tratar elementos internos que pouca gente imagina que aconteça, mas a gente tem um forte time só para prevenção contra furtos e roubos. Isso é uma realidade no nosso mercado, não é uma realidade do Brasil, é uma realidade do sistema de bike compartilhada pelo mundo inteiro, e a gente investiu muito em inovação, em tecnologia, em processo, em dados, né, para poder ter hoje, ser hoje um benchmarking mundial em relação à prevenção de perdas. Hoje a gente perde menos de 0,2% da nossa frota, né, ao mês. Tem sistemas lá fora que perdem de 3% a 5% por mês da frota de bicicleta. Então, com muita tecnologia, com IoT também na bicicleta, a gente desenvolveu, né, um sistema que monitora, claro, georreferenciamento aonde está essa bicicleta, mas também a gente consegue atuar e travar aquela bicicleta elétrica para que ela não seja efetiva na pedalada, se ela tiver numa ocasião de risco, de furto, por exemplo, na operação. Então, a gente utiliza internamente, foi tudo desenvolvimento, né, interno, tanto a parte de dados quanto a parte de IoT, claro, contando com parceiros para criar esse tipo de solução, mas o nosso foco é que essas soluções evoluam e a gente possa, de fato, ter o nosso cliente cada vez mais fidelizado no sentido de confiar na nossa solução. Então, a bicicleta não vai desaparecer, ela vai continuar ali, né, porque ela não vai ser roubada, ela vai estar no lugar certo para o usuário, a estação vai estar no lugar certo, é uma outra frente muito forte que a gente tem, né, uma squad específica para entender qual que é o melhor lugar da estação, qual que é o tamanho daquela estação. A cidade é um ser vivo, né, ela vai mudando, de repente inaugura uma nova linha de metrô, né, e muda completamente como as pessoas, né, se movimentam. Então, a gente atua muito forte nesse tipo de frente para levar para o cliente a solução mais eficiente, que ele possa confiar e utilizar, de fato, a bike no dia a dia, né, na rotina deles. A gente sabe que, né, existe o vício, né, do comum de continuar usando o carro, de continuar fazendo o que já se faz. Então, por isso, a gente busca muita tecnologia e inovação para ser a solução mais confiável para os nossos usuários. Muito interessante, para mim é muito nítido o processo colaborativo na construção das soluções, né? Entendimento das dores, pela perspectiva realmente do consumidor, do usuário, né?
Ana, como vocês tratam o processo de inovação no RAP? Eu até vou contar um pouco da minha história, porque assim, eu acho que eu vivia, acho que nos 20 anos aí quase de mundo profissional, nos anos antes de chegar no RAP, sempre trabalhei em alguma, ou tinha uma área de inovação na empresa, ou eu prestava serviço para alguém que tinha uma área de inovação na empresa, né? E aqui no RAP, você vive a inovação todos os dias, não tem uma área de inovação, assim. Isso requer realmente do profissional, né, uma mudança de cabeça, porque é muito intenso, você tem que levar a vida com muita leveza, né, achar seus horários de sair, né, a loucura que vem do dia a dia. Porque, assim, e como colocar humor nisso também, porque é muito intenso. Eu acho que aí para todo mundo que está tentando mudar de uma área para estar na essência das pessoas, tem que pensar que isso vai mexer muito com a cultura e quanto a empresa também vai investir para manter todo mundo bem, sendo que fica muito intenso, porque é isso, acho que vocês comentaram, Denis, aqui falou que, né, você chama a pessoa você mal chama a pessoa para inovar, né, e a pessoa tem uma timidez, porque depois também quando você fala tudo pode ser inovação, fica uma loucura. Mas eu vou trazer para exemplos reais aqui de mobilidade. Então, desde que o RAP chegou no Brasil, tinha uma preocupação de fazer essas parcerias com marcas digitais. A gente sabe que um dos caminhos aí de crescimento, né, eram essas marcas digitais que queriam também aporte ou que queriam ajuda para crescer negócio. Então, isso é um pedaço da história. Hoje, o que a gente sabe em relação à mobilidade, o que a pandemia trouxe de informação para a gente? Acho que a primeira coisa, do lado do usuário. Então, o usuário ele acabou ficando mais restrito fisicamente num polígono perto da casa dele, vamos dizer, porque aqueles grandes trajetos que ele fazia, ele não está mais fazendo. E, do outro lado, ele ainda tem alguns desejos, algumas vontades fora desse polígono, né? Que ele, de vez em quando, ele gostaria de também praticar isso, receber isso. E a gente vê também um usuário, principalmente hoje, dependendo dos bairros aqui de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, pegando como exemplo, que viaja muito de final de semana, porque ele aprendeu na pandemia também a buscar esse lazer um pouco mais longe de casa. Então, temos a gente vê esse comportamento. E aí, o que a gente viu também na pandemia foi a troca de algumas funções, assim, por exemplo, alguns produtos eu parei de estocar, no começo eu comecei a estocar tudo, né, tinha a velha história lá do papel higiênico, mas depois eu parei de estocar algumas coisas, porque eu nunca sabia se o próximo mês vai abrir ou vai fechar, eu vou ter que passar mais um período fechado, eu vou poder sair de casa. E aí, o que ele fez? Ele começou a usar essa última milha para ser, tipo, a dispensa da casa dele, quando a gente fala em supermercado, quando a gente fala em farmácia, que foi um outro comportamento aí do como ele entendeu. Com isso, o que a gente viu do lado dos parceiros, dos nossos clientes? Uma necessidade de trazer aquele estoque dele para próximo da cidade, né, para atender esses novos comportamentos. Então, e aqui eu estou falando de lojas, tanto de supermercado, de eletrônicos também, que garantiam, através do e-commerce, essa entrega direto do CD e que viram essa necessidade para chegar mais perto, e também de estoques que não cabiam mais na loja, porque alguns produtos têm uma curiosidade enorme de novos produtos aí descobertos na pandemia, né? Então, coisas que, assim, talvez se eu tiver alguém cozinhando para mim, eu cozinho uma determinada coisa. Eu faço sozinho, eu faço mais churrasco, eu ligo a churrasqueira lá, eu faço hambúrguer na churrasqueira. Então, muda também essa dinâmica de consumo. Eu faço mais fracionado, eu penso diferente. E aí, o que a gente, aproveitando isso, por exemplo, né, você estava falando de como que você usa, olhando muito o consumidor, acompanhando muito esse comportamento dele, falando, poxa, peraí, então, aquela história de dark kitchens, que ligava marcas digitais e que ajudava restaurantes a testarem os seus negócios fora daquele seu polígono de atuação,
começou a ser uma coisa muito mais interessante. Então, a gente, através das dark kitchens, né, que são aquelas cozinhas onde eu já tenho toda uma infraestrutura pronta, eu coloco minha marca lá e eu consigo levar minha marca para diferentes bairros, porque esse consumidor não está se deslocando mais, acaba atendendo uma dessas necessidades. A outra coisa, que foram as dark stores, né, que é também ter espaços físicos dentro da cidade, onde eu ajudo essas grandes marcas, os grandes varejistas até, a chegarem mais rápido na casa dos consumidores. E até acabou com o Turbo, né, que é a nossa recente inovação aí, entrega em 10, 12 minutos na casa do usuário, onde a gente trabalha diretamente com marca sim, mas a gente também trabalha com muitos varejistas. Dando um exemplo aqui, Galeria dos Pães, que é bem tradicional aqui na cidade de São Paulo, e muita gente gosta do pão, né? Tipo, parou de sair de casa e comprar o pão no caminho, ou mudou o esquema de funcionários que trabalham em casa, ou funcionários que trabalham no escritório, né? E aí quer continuar recebendo o pãozinho francês pela manhã. Então, consegue receber o pão quentinho lá pela manhã através do Rappi Turbo. Então, acho que são alguns exemplos aí de inovação e de como a gente está o dia inteiro correndo, entendendo e falando, opa, ele compra assim. Agora, no momento, por exemplo, estamos fazendo um monte de mudança para Black Friday e Natal, pensando o que aconteceu o ano passado e o que a gente viu de mudança já esse ano, né? Esse consumidor que já mudou esse ano, e também perguntando para ele muito para onde vamos, o que a gente faz para estar com vocês. E aí, quando eu falo, né, tanto os usuários, que são os consumidores, quem vai comprar, quanto os nossos parceiros também, que são os clientes, o que faz falta para eles, onde a gente agrega para eles. Acho que essa é a nossa receita de viver um dia a dia de inovação aqui. Não vou dizer que é fácil, mas quando você vê o resultado, você fala, legal, faz sentido, né? E acho que quando não dá certo, a gente vai lá, corrige, desfaz. Uma outra arte, eu acho que quem trabalha com inovação tem que ter é o abandona. Assim, não se apega demais à sua ideia, porque se não der certo, assim, o PowerPoint pode ser bonito, a apresentação que você fez, você já pensou, você ia fazer um vídeo, assim, o mundo é do desapego. Se quiser crescer rápido, se quiser fazer inovação, não pode ser muito apegado. Até porque quando você joga a sua ideia, parece, né, você está jogando comida para peixe, já vem todo mundo muda a ideia, sai outra coisa dali. Então, acho que você tem que estar muito aberto para vamos jogar ideias e vamos ver o que vai sair. E eu sempre acho que o que sai é melhor do que o que entrou. Sem dúvida. Essa é a perspectiva da disrupção, né? É onde as coisas realmente incríveis acontecem. Pessoal, estou amando o papo, mas a gente está nos minutos finais aí da nossa interação. Queria pedir mais um minutinho só para cada um, para a gente encerrar esse bate-papo, uma perspectiva de futuro. Ela pode ser um futuro presente das coisas que estão acontecendo nas organizações, ou pode ser um futuro utópico também, caso a gente queira tornar a perspectiva um pouco mais divertida. Fiquem à vontade, vamos lá, Carlos. Acho que a ideia aqui, Kojo, é continuar no Semparar, assim, pensando que outros serviços a gente pode lançar. A gente, mais recentemente, agora colocou o Semparar para funcionar em condomínios residenciais e comerciais. Tem o tema, acho que, da digitalização da TAG, né, que a gente chama de Semparar Pay, está indo super bem, um sucesso. Talvez pensando o Brasil, nosso Semparar tem 6 milhões de clientes e o Brasil tem 60 milhões de veículos, né? A gente é o líder absoluto, porém ainda num setor que pode ainda crescer muito, né? Então, que outros planos, que expansão em outras regiões a gente pode fazer? Então, eu vejo o futuro, por Sem Parar aqui, o futuro de uma empresa cada vez mais inserida no contexto da mobilidade do veículo, na verdade, construindo um ecossistema de mobilidade e também um ecossistema em torno do veículo. Acho que tem um futuro bacana e muito positivo pela frente. Muito bacana. Muito obrigado, Carlos. Maurício? Obrigado, Kojo, de novo. Finalizando aqui, agradecer o convite novamente, e pensar no futuro é sempre muito legal, né? 10 anos atrás, 11 anos atrás, imaginei que poderíamos ter bicicletas aqui pelas cidades da América Latina. Hoje, né, antes da pandemia, você vê uma avenida como a Faria Lima sendo a terceira ciclovia mais utilizada do mundo, né, num circuito de contadores, né, que tem pelas ciclovias no mundo inteiro. A gente vê isso acontecendo no centro aqui, financeiro, econômico de São Paulo. Era inimaginável antes, e eu acho que esse caminho não tem volta. Eu acho que cada vez mais as cidades vão ser
mais humanas, para serem mais eficientes. A gente tem exemplos do que está acontecendo lá fora, Paris transformando completamente, né, o seu centro urbano, a Champs-Élysées vai virar uma grande avenida de pedestre, tudo próximo, nesse polígono, né, que é muito mais fácil e eficiente. Eu imagino que é isso que vai acontecer no futuro aqui nas cidades no Brasil e na América Latina também. A gente costuma demorar um pouquinho para atacar essas inovações, mas eu entendo que é um caminho sem volta. Muito obrigado, Ana. Olha, eu também acho que para a gente sobreviver nas grandes cidades, principalmente, a gente vai ter que ser mais esperto do que estamos sendo. Tanto em buscar caminhos, como todos vocês disseram, né, que tragam a gente ter mais sentido na vida, né, porque eu acho que ainda hoje o momento é muito de viver um momento de cansaço, assim, né, uma cultura do cansaço. E eu fico muito feliz de escutar todas essas iniciativas, porque eu acho que, assim, precisamos sair desse momento de cansaço, dessa cultura de cansaço. Acho que a pandemia trouxe algumas mudanças, mas a gente também deu umas erradas por alguns outros lados. Então, acho que agora vai começar a ter mais equilíbrio. E eu acredito muito nesse caminho de parcerias, da inclusão que o mundo digital traz, de eu pedir ajuda para alguém fazer um pedaço para mim que eu não consigo fazer direito, e de acreditar que talvez eu não precise abraçar o mundo inteiro, viver a cidade inteira, mas aquele pedaço que eu viva muito bem, né? Que eu encontre esse propósito ali dentro daquele pedaço. Eu acho que o desenvolvimento aí das microzonas, dos polígonos, ele vai passar por toda essa mudança aqui, e a tecnologia vem para ajudar. E vamos ter que fazer um esforço a mais para garantir conectar mais as pessoas, né? Mas eu acho que aí é uma segunda etapa de papo. Mas vejo esse grande benefício já de trazer essa conexão, e a gente vê aqui, assim, através do RAP, como parcerias são importantes e como você consegue dar chance a muita gente e a muitas novas ideias e novos programas quando você quer e começa, né? Acho que queria agradecer pelo convite, reforçar assim, que nós, RAPs, como uma empresa totalmente latino-americana, feita na América Latina para latinos, é um prazer poder participar e poder contar um pouco mais da nossa história. Para a gente é um prazer recebê-la aqui. Seja sempre muito bem-vinda. Denis? Obrigada. Foi uma honra participar com vocês, conhecer de perto, rever um grande amigo como o Maurício, o próprio Thomas também, que não pôde estar com a gente. Ana, muito prazer. Carlos. Cojo, obrigado pelo convite. A principal mensagem que eu deixo aqui é para a gente discutir inovação. Agora que a gente está podendo deixar de fazer cafés virtuais para voltar a fazer cafés presenciais, queria deixar aqui com muito carinho a mensagem de que a Bidu está pronta para a gente fazer conexões. E eu garanto para vocês que, se vocês observarem a jornada do cliente, do consumidor, de cada um de vocês, tem a oportunidade. Então, pensem na Bidu como quem consegue conectar, não para competir, mas para co-criar junto com vocês uma estrutura ágil, jovem, e nunca vai deixar de ser. Eu acho que a gente acredita na tese genuína. Se a gente consegue atender um profissional de entrega, se a gente consegue fazer uma POC com um frete competitivo, se a gente consegue fazer uma utilização de uma bike elétrica na melhor localização para o melhor usuário, a gente consegue escalar isso. É nisso que a gente acredita. Estou à disposição de vocês e, novamente, muito obrigado. Muito obrigado pela participação de todos. Em nome da do SET Experience, agradeço imensamente a participação dos executivos e a representação das empresas aqui. Um grande abraço a todos. Nos vemos por aí. FuConnect. Denis, muito bem-vindo novamente ao FuConnect. Não por acaso você foi escolhido como nosso keynote speaker da vez. Bom, Denis tem uma história incrível aí para contar, já passou por grandes corporações, teve iniciativas nacionais e internacionais aí ao longo da sua carreira, e está trazendo para a gente uma apresentação hoje sobre soluções distintas e fragmentadas coexistindo em intensa atividade no ecossistema da mobilidade, que tem tudo a ver com o nosso tema principal desse episódio.
O estímulo gerado pelas tecnologias sustenta a internet das coisas e abrem portas para que mais pessoas e empresas acessem um universo cada vez mais conectado e transparente. Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para o Denis. Denis, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Set Experience e ao Full Connect. Após a sua apresentação, eu retorno para a gente fazer um bate-papo de encerramento. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Legal, Cojo. Agradeço a oportunidade. Bom, sou o Denis Lopardo. Trago aqui para vocês alguns insights e com um foco bastante voltado hoje para a tecnologia e para a IoT, qual a aplicação disso, né? Internet das coisas. Falando brevemente a respeito do meu histórico, eu estou na mobilidade e na inovação há quase 4 anos, depois de praticamente 25 anos de carreira no mundo corporativo tradicional, como executivo em multinacionais. Fundei a primeira startup de mobilidade elétrica do Brasil em 2018, fiz a saída dessa empresa e fundei uma nova empresa agora esse ano, que é a Bidu, e a gente vai passar um pouco aqui pela estratégia da Bidu e como isso se aplica à IoT também. Então, como o próprio Cojo fala, sem mais delongas, vamos à apresentação. Bom, pessoal, então a gente vai começar aqui a apresentação e o que eu trago para vocês é uma possibilidade de a gente refletir um pouco sobre a questão do IoT e a aplicação da tecnologia, né? Eu sempre vou fazer um pouco de provocação, fazendo paralelos com o que a gente chama de inovação e com o que a gente acredita que seja inovação de verdade. Começo aqui trazendo para vocês uma inovação, voltando lá para o século passado. Esse aqui é um anúncio real de que eles chamavam de carruagem sem cavalo, né, em 1898. Naquela época, essa era a inovação, e depois, se alguém tiver curiosidade de buscar isso na internet, o apelo dessa inovação é que você podia andar, obviamente, sem cavalo e não cheirar ao cocô do cavalo, e essa era a grande disrupção na época, né? Vou pegar outro exemplo aqui, você já deve ter se familiarizado bastante, né? Inclusive a startup que eu citei aqui para vocês, que eu fundei em 2018, ela era com foco em patinetes elétricas, mas olha só, aqui começa a questão da provocação. Algumas invenções demoram um século para ser inovação. E por que eu estou trazendo esse ponto para vocês? Porque olha só, tem provas de que o patinete, aí não elétrico, a motor, em 1916 já era utilizado. E demorou praticamente aí um século para que alguém trouxesse esse modal específico num contexto como inovação. E o que isso tem a ver com a IoT? A gente já vai chegar lá. Aqui não é do meu tempo, né? Não sei se do tempo do Cojo também, ou de quem está assistindo a gente, mas os Jetsons, eles eram um desenho feito na década de 60 e era altamente disruptivo, né? Que trazia lá a ideia de que haveriam carros voadores no futuro e tal. Então, sempre nesse contexto de que a inovação ela é sempre tratada como uma entidade, algo intangível. Por isso que eu trouxe, inclusive, a questão da patinete. O pessoal fala, não, a patinete é inovação. O ponto que eu trago para vocês é que não é bem assim, né? A gente, muitas vezes, já tem acesso às tecnologias e a inovação não está aí, não está, de fato, na técnica, ela está na aplicação. Mais um exemplo de inovação, isso aqui é bastante emblemático, né? Década de 80, De Volta para o Futuro, o skate voador do Mark McFly. O que o IoT tem a ver com tudo isso, né? Falando do IoT, da internet das coisas, né, se vocês buscarem no Google, a definição de IoT é a aplicação da internet nos objetos. E quando a gente fala de mobilidade, é a aplicação de device, né, de dispositivos que estejam conectados àquilo que a gente utiliza como modal. Então, se a gente está andando, por exemplo, de moto, de patinete, do que quer que seja, de carro, existe uma capacidade de leitura de comportamento de um dispositivo instalado nesse veículo para que a gente consiga capturar dados. Mobilidade urbana, capacidade da gente se movimentar na cidade, e sustentável. Eu faço aqui uma brincadeira aqui, que o sustentável não é só o elétrico não, tá, gente? O sustentável, na minha opinião, é aquela solução que a gente não precisa fazer muito esforço para que ela seja perene. Mas vamos manter aqui a questão sustentável, nos atendo à questão ecologicamente sustentável. Mobilidade urbana sustentável são soluções integradas, conectadas e compartilhadas. Aqui, gente, fazendo um paralelo com o que eu já tinha trazido para vocês do carro sem o cavalo, do patinete na década de 1910, até aqui não tem nenhuma novidade.
qual é a grande novidade, qual é o grande ponto do IoT aqui? É a capacidade, agora com o 5G, e não à toa a gente deixou ele bastante destaque nesse slide, é a capacidade de a gente acelerar essa comunicação. O 5G, por exemplo, vai possibilitar, quando ele estiver amplamente difundido pelo mundo, uma conexão 100 vezes mais ágil no mesmo intervalo de tempo para trafegar dados. E pasmem, a inovação não está aqui. Esse é o ponto que eu trago para vocês, para a gente parar de nos ater de que a inovação são as novas soluções tecnológicas, como a gente já viu aqui, em muitos casos não são, né? Então não tem nenhuma novidade aqui, mobilidade urbana sustentável, trafegando dados em tudo que se move. Podemos falar que a inovação ela vem, então, de uma alta capacidade de trafegar esses dados, de transitar esses dados pelo 5G. Talvez aí por alguns 1, 2, 3 anos isso seja uma novidade. Mas a inovação no IoT, no caso, ela está além disso. E a gente já vai falar um pouco sobre isso. A Bidu, como eu disse para vocês, a empresa fundada esse ano, ela explora bastante o ecossistema e a inteligência logística, né? Principalmente focada na mobilidade sustentável e no delivery sustentável. Então, ela trabalha no ecossistema em vários espectros aqui, desde o profissional de entrega até o empreendedor, e a gente chama de empreendedor aquela pessoa que traz a inovação que importa uma bicicleta elétrica, ou patinete elétrico, ou, enfim, que está inovando, e aí, finalmente, o varejo que tem a oportunidade, tem o desafio de entregar mais rápido. Fazendo, então, um link com o que a gente já viu até aqui, onde entra a questão do IoT, por que o IoT é tão fundamental, ou por que a internet das coisas é tão fundamental num contexto, por exemplo, como esse aqui, no last mile sustentável, ou, né, no espectro aqui da entrega mais ágil. Porque o IoT permite que a gente tenha mais dados, e isso não resolve todo o problema. Vejam, a gente sempre encontra um novo gargalo, a gente sempre encontra um novo desafio, né? A tecnologia já digamos assim, commodity. A velocidade de tráfego, que é o 5G, vai ser commodity em breve. Ter acesso a dados não vai ser mais um diferencial. É o que a gente faz com esses dados, que eu acredito que seja a grande inovação. Para cada um desses arquétipos aqui, desses públicos, né, eles têm um tipo de dor. E dor, obviamente, entre aspas aqui, né? Prosperidade social, inclusão, segurança, previsibilidade de entrega, no caso do profissional de entrega, né? Existem diversos aplicativos hoje que possibilitam que um profissional de entrega seja ou full-time ou part-time, esporadicamente, mas ele ainda tem esse desafio, né, de programar a rotina dele, ou de prosperar socialmente, de não somente subsistir. No caso do varejo, por exemplo, de ser mais competitivo. Eu costumo dizer que associar a entrega sustentável, a entrega ágil e a entrega competitiva, difícil quem faça hoje no mercado ainda. Então, rentabilizar, reduzir custos logísticos, nível de serviço, diferenciação de portfólio, o ESG, que está bastante agora sendo citado, né, que são os pilares de governança, de sustentabilidade e ambientais trazidos aí pelos conselhos das empresas, e, obviamente, o valor da marca e das ações dessa empresa. É o desafio que o varejo encontra hoje. E aí, finalmente, quem traz a inovação. Porque, olha, eu garanto para vocês, qualquer número que a gente disser aqui de bike elétrica hoje no Brasil ou no mundo, é um número, digamos, subdimensionado para a oportunidade que existe. Então, por que a gente não tem 5 vezes mais bike elétrica ou motos elétricas? Porque não existe linearidade dessa demanda. E olha como eu sempre abordo a questão dos dados aqui, né? Então, o IoT, ele não é em si a inovação. Você ter lá o dispositivo instalado, seja numa moto, ou seja numa bicicleta, não está aí a inovação. A captura de dado também não é por si a inovação. A inovação é o que você faz com esse dado. Um pouco mais aqui a fundo um dos cases da Bidu, e a gente cita o IoT como um diferencial, aplicando o exemplo, então, dessa operação do last mile sustentável, né? A gente pode, então, e aqui, veja, não tem nenhuma novidade, a gente tem várias empresas que fazem isso já no mercado, né? No mundo, inclusive, que é a entrega a partir das lojas. Nós temos a possibilidade de fazer o estoque avançado, ou hubs de entrega, ou micro fulfillment centers, e o que a gente chama de omnichannel, né, que é a
remodelagem de toda a malha com base nessa reprogramação logística total. E onde o IoT entra aqui para ser, digamos assim, fundamental para essa operação, para eliminar ou para diminuir as etapas de perdas entre esses processos. Por exemplo, a gente não precisa nem falar que para trazer sustentabilidade ou redução de poluentes, a gente tem que migrar para o elétrico. Se a gente trabalhar com o dado na roteirização logística, de modo que aquele veículo a combustão, e aqui eu estou me referindo a essa última perna, né, que é o Delivery Last Mile, que pode ser feito dependendo do perfil da carga, por N tipos de modais, desde a bicicleta até a van, até o próprio caminhão, dependendo do perfil de carga. Só de você ter uma otimização logística, o que é otimização logística? Aquele veículo visitando aquele grupamento de CEPs, uma maneira mais otimizada, para que ele não faça várias entregas do dia naquele mesmo bairro com clientes diferentes. Vai uma vez só, por exemplo. Concorda que ele vai andar menos e vai poluir menos? Então, vejam a aplicação do IoT, a gente pode ir muito mais além nesse sentido, né? Você pode, dependendo da topografia, e obviamente os veículos elétricos têm uma gama maior de controle para você fazer esse tipo de ajuste. Você pode alterar a curva de torque, você pode monitorar o comportamento do seu motorista pela aceleração, desaceleração. Na empresa de patinetes elétricas, como eu comentei com vocês, quando a gente viu um patinete sem as rodinhas estarem se movimentando andando a 60 km por hora, com certeza ele estava no porta-malas de um veículo sendo furtado, por exemplo, né? Então, o IoT, ele é uma aplicação dentro do modal, você pode capturar dados de comportamento, dados de onde ele percorre, mas se você não faz nada com esse dado, você não tem inovação. Essa é a principal mensagem que eu trago para vocês aqui, através desse case da Bidu. Então, e aqui estão alguns exemplos de veículos, né? Dependendo do perfil do modal, como eu já falei para vocês. E a outra mensagem que eu gostaria de trazer para vocês, e a gente vê muito isso no universo da inovação, é que não necessariamente aqui, fazendo uma brincadeira, né? Ctrl+C, Ctrl+V, ou copy-paste, né? Ou copiar e colar, a solução ela não se repete de acordo com a geografia, com a característica daquela região. E aí, novamente, entra a interpretação dos dados. Então, de nada adianta você ter a captura de dados, né? Você ter uma malha que possibilite você capturar dados. Eu tenho um IoT instalado em toda a minha frota, por exemplo. Eu capturo os dados e eu não interpreto esses dados de modo a fazer gestão e de modo a fazer correções para eliminar as falhas. Você perde uma oportunidade. Digamos que isso vai começar a ser um diferencial competitivo e até uma questão vital para as empresas. Mensagem principal aqui, gente. O IoT não é mais a novidade, e sim o uso que você faz da aplicação do IoT, da internet das coisas, de estar tudo conectado. Os principais desafios do IoT para o futuro que eu enxergo, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, e que também vão além da tecnologia em si, estão mais associados a comportamento, estão mais associados a como a forma, né, as atitudes de como a gente aplica. Uma ferramenta ela pode deixar de ser uma ferramenta e virar algo extremamente prejudicial se a gente não tem a correta arbitrariedade, se a gente não aplica da melhor maneira possível. Então, o IoT ele é uma fonte de inovação, de informação, e de pesquisa em tempo real para as pessoas. Sabe aquela captura? Vamos pegar aqui, novamente, o exemplo do delivery, né? Então, eu quero, até pouco tempo atrás, se você quisesse entender o comportamento dos profissionais de entrega, você fazia uma pesquisa, você aplicava um questionário, entendia como ele andava, onde ele percorria, qual era o melhor modal. Agora não, com a IoT você tem isso em tempo real. E olha que mais legal, você sai da subjetividade, do empirismo, e se você entrevistar um entregador A e perguntar para ele como você considera o seu comportamento no trânsito, ele pode te dizer, meu comportamento no trânsito é ideal. E se você entrevistar o entregador B e ele disser, meu comportamento é ideal, um pode andar 90 km por hora no corredor da marginal e correr um sério risco, e o outro pode andar a 30 km por hora, correndo menos risco. Então, o IoT permite que você capture esses dados, sejam quaisquer, né, desde comportamento até localização, monitore, mas, novamente, gente, a principal mensagem aqui é o que você faz com esses dados, como você transforma isso em gestão e em aprimoramento da sua operação. Eu acredito que esse seja um dos principais desafios da aplicação do IoT
hoje e nos próximos anos também. Questões regulatórias e direito digital. Todas as questões, todas as informações estão em aberto hoje, né? A gente tem cada vez mais as nossas informações trafegando pelas plataformas. E como que isso funciona? Como que isso está sendo discutido? Né? Como que vamos pegar um exemplo de uma realidade que o IoT já nos traz, que é a automação. Como que fica a aplicação dessa automação? Será que ela é extremamente benéfica para quem utiliza? E como que é o impacto na sociedade de quem está começando a se deparar com, sejam veículos, sejam equipamentos autônomos? Então, as questões regulatórias são muito importantes de serem discutidas e não tem jeito. A inovação sempre vem mais rápido do que a regulamentação daquela inovação. E com os organismos das startups, a inovação agora é altamente difundida, né? A gente não tem mais aquela inovação concentrada numa faculdade, numa universidade, ou numa organização específica. Inovação tem que ser discutida abertamente e deve, cada vez mais, isso está sendo feito. A questão da arbitrariedade da ética, como eu comentei com vocês, né? Uma ferramenta ela pode se tornar uma arma se ela não ficar, se ela não for implementada corretamente ou da melhor maneira possível. Então, além da questão tecnológica, isso tem que ser discutido abertamente, né? Essas novidades que chegam pelo mundo afora, como que fica a questão, quem está implementando, será que está avaliando todo o ecossistema? Será que está determinando todos os impactos? Isso é sempre um desafio para quem inova, porque é muito ágil. Mas é um desafio a questão do IoT e da informação em tempo real e da aplicação. E, finalmente, até fácil o que acabou de acontecer, né, foi bastante notório com a questão do Facebook nos últimos dias, como é que fica a interdependência dessa rede neural? Concordam que o IoT, o acesso, ele é a ferramenta que vai permitir, falando aqui de mobilidade, né, que a gente consiga fazer o tracking, o mapeamento de praticamente do mundo inteiro, pesquisas de comportamento, de movimentação, está tudo dentro, está tudo conectado agora. E se uma plataforma dessa sofre um ataque ou ela cai, como é que a gente fica em relação a isso? Cada vez mais dependentes, e será que a gente está estudando formas de não depender tanto assim? Ou no caso, né, de uma perda ou de algum tipo de problema. Então, são essas questões que eu trago e, como eu disse para vocês, né, eu fui um pouco além da tecnologia em si, porque eu acredito que o IoT como tecnologia, ele já seja uma realidade. Eu acredito que a captura de dados já seja uma realidade. Eu acredito que a inteligência artificial, até o machine learning, também já seja uma realidade. Agora, quando a gente se depara em todas essas questões da aplicação dessa tecnologia, é um desafio que a gente ainda precisa discutir abertamente para que isso seja mais benéfico para o ecossistema ou para a sociedade como um todo, do que o oposto disso. Então, gente, eu queria encerrar, né, e com essa mensagem final, com essa reflexão de que eu não concordo, eu não gostaria que fosse assim, que pena, eu quero que o mundo caminhe mais devagar. Eu tenho uma notícia para vocês, eu acho que vocês já se deram conta. O mundo nunca mais será menos fragmentado, o mundo nunca mais será menos horizontal, menos transparente, menos real e menos consciente. Mesmo, falando em real, mesmo com o distanciamento social durante a pandemia, nós nunca estivemos tão próximos, né? Como, por exemplo, uma plataforma como essa que leva conhecimento a todos, que leva informação, que leva os insights. Então, o mundo cada vez mais vai mudar muito rápido. O mundo nunca mais mudará devagar. É uma realidade. E quando a gente tem a aplicação, uma ferramenta como a internet das coisas possibilitando isso, eu acho que é papel de cada um de nós refletir a melhor forma de aplicar essa tecnologia. Denis, muito bacana a perspectiva que você trouxe para a gente. Eu tenho duas questões que me passaram pela cabeça aqui enquanto eu te ouvia. A primeira é o que te motivou de sair de grandes grupos multinacionais, de uma posição executiva, para investir no empreendedorismo e iniciar a Bidu? Esse é um tema que me atrai muito, a questão do empreendedorismo, do propósito, Cujo. Eu realmente acredito que o que tenha me motivado tenha sido o inconformismo, a reflexão, principalmente pessoal, né? Ali no auge da minha carreira executiva, sabendo que eu tinha adquirido um background já expressivo, né? E sabendo que eu tinha muito mais a contribuir para o mundo, e quem me pergunta fala, mas por que mobilidade? Ou por que eu já empreendi em outros segmentos, como o de saúde, por exemplo, mas por que isso?
Porque a gente sempre aprecia um tema específico, né? Então, essa associação com o inconformismo, preciso contribuir de uma maneira mais exponencial para o mundo. Preciso ser mais ágil, preciso transformar uma ideia numa ação. E eu realmente acredito, e essa é a resposta direta, eu realmente acredito que as organizações precisam mudar a maneira como elas estão inovando. Elas precisam se tornar mais ágeis. Então, a maneira como eu encontrei de implementar soluções de uma maneira mais ágil foi através do que hoje se conhece como organismo de startup, né? Então, essa foi a minha maior motivação. Legal. A minha segunda questão, ela está relacionada ao mundo do empreendedorismo com as corporações, os corporate venture capitals. A gente tem percebido, eu tenho lido a evolução do empreendedorismo no Brasil, que antes, eu vou fazer até um paralelo aqui, antes a gente tinha ali a leitura do pequenas empresas e grandes negócios, né? Era a leitura do microempreendedor, muito baseado em serviço, na grande maioria, e a gente vê uma evolução bastante consistente acontecendo. O Brasil tem recebido milhões e milhões de investimentos em startups, a gente tem vários unicórnios já rodando o mundo, um crescimento acelerado. As soluções brasileiras normalmente elas perpetuam muito, são soluções bem estabelecidas. A gente tem a participação de brasileiros com casos incríveis como o Facebook, por exemplo, né? Diante dessa perspectiva, eu diria que a gente está mudando de um jogo nacional, vamos dizer assim, né? Um campeonato nacional, para uma liga mundial, né? O Brasil está entrando num nível de jogo mais avançado, vamos dizer assim, né? E aí, olhando pela perspectiva dos empreendedores, de você como um empreendedor que saiu das grandes multinacionais e conhece bem esse meandro das multinacionais, né? O modelo de governança, a rigidez que existe por trás dos processos de gestão, que são, consequentemente, baseados em modelos clássicos de gestão, o que uma organização de grande porte, por exemplo, pode aprender com uma organização como a Bidu? Sensacional a pergunta, hein? Gostei de verdade. E aí eu não vou pegar o exemplo somente da Bidu. Eu acho que o que as organizações têm a aprender com essas organizações ágeis, que nascem, que têm no seu DNA a agilidade. Quando eu falo agilidade, o curto prazismo, Cojo, ele é uma questão de horas. Se a gente tiver uma ideia aqui, qual é a nossa capacidade, se a gente estiver dentro de uma organização multinacional, de implementar isso em 2, 3 dias? É quase nula, né? Então, eu acredito que, por que o Brasil está tomando essa dimensão mundial? Porque empreender no Brasil é mais complexo, né? Então, se a gente consegue fazer dar certo no Brasil, a chance de acerto fora do Brasil ela é alta. Por isso que o empreendedor do Brasil ele é muito bem preparado, né? A gente tem, fora a questão do risco país, a gente tem questões fiscais, enfim, tem todo aquele contexto que a gente já conhece, e eu tenho a felicidade de ser um empreendedor no Brasil por acreditar no país e porque isso me condiciona a ser um empreendedor competitivo fora do país, assim como tantos também são. E falando sobre uma organização tradicional, eu acredito que a gente tem uma distância ainda entre a possibilidade de discutir inovação abertamente e de propiciar o erro. Quando você fala de inovação, você nunca perde. Ou você implementa, ou você aprimora. E falta isso, na minha visão, esse ambiente de falha, de propiciar a falha, de estar aberto à falha nas grandes organizações. Então, discute-se muito em teoria, as organizações têm profissionais brilhantes, mas quando a gente vai falar de fazer um MVP, ou uma POC, algo assim, alguma coisa, sempre alguma questão burocrática, ou não está no pipeline, ou tem que ser discutido para o budget do próximo ano, enfim, alguma questão de planejamento impede que essa ideia seja implementada, e se der errado, que ela seja corrigida. Então, eu acho que quando a gente fala em entidades, isso é muito importante também. Quando a gente fala em entidades, né, as grandes multinacionais, atrás de uma cadeira do decisor tem uma pessoa. Eu acho que esse decisor, esse influenciador, esse líder, precisa estar cada vez mais conectado com as reais necessidades
do seu consumidor, da jornada do seu cliente, que seja. E isso somado a um ambiente mais ágil, né, organismos dentro de uma organização como a Bidu, por exemplo, vai propiciar uma série de iniciativas e muitas delas vão acontecer e algumas vão ser aprimoradas. Então, acho que tem que pensar um pouco mais em termos de granularidade e estar um pouco mais propenso ao risco. Se a gente for pensar mesmo, né, dei aqui há pouco o exemplo do IoT e das ineficiências, gasta-se muito, mas muito, em ações que não são tão assertivas nas multinacionais. Quando você olha para uma startup e uma fração daquele budget de uma multinacional faz com que você implemente uma ideia, você pensa, tem muito recurso, né? Mas como você está aplicando esse recurso? Então, acho que é um pouco desse contexto. Legal. Denis, eu vou me permitir fazer mais uma última reflexão aqui. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou como empreendedor nessa sua jornada? E que palavra final você deixaria para aquele empreendedor que ainda está guardadinho ali, ele é um executivo do mercado, está tentando se posicionar no mundo do empreendedorismo, mas ainda está meio indeciso, ainda não entendeu bem a lógica do que é receber, né, um salário fixo, um bônus, etc., e partir para a vida do empreendedorismo, onde ele vai, você sabe bem disso, ele vai investir muito no começo para poder ter algum ganho no futuro, né? Qual que é a sua perspectiva em relação a essa questão? Acho que como gestor, o maior desafio é você trabalhar sem recursos, trabalhar com uma escassez de recurso absurda. Então, como você engaja, né, como você estende a sua paixão, a sua visão, para que pessoas acreditem naquilo que você também acredita. Quando você é um executivo de multinacional, você tem budget para isso, né? Você transforma aquilo em realidade, você faz contratações, estrutura, a física e tudo mais. Então, sem dúvida alguma, trabalhar com escassez de recurso é um desafio. Isso, inclusive, referindo a si próprio, né? Que é o próprio desconforto. E aqui eu falo sem nenhum tipo de filtro, né? O empreendedor, ele vai passar por muitas situações extremamente críticas, né? Eu mesmo já quebrei 2 vezes a mesma empresa e tive a oportunidade, que foi inclusive durante a pandemia, de reposicionar a empresa. Então, e está tudo instalado, tá, Cojo? As pessoas já são assim. Você não precisa ir atrás de um conhecimento, só precisa estar bem com o caos, bem com o desconforto. E o principal desconforto dentre todos esses que eu citei aqui é a escassez de recursos. Quando você tiver uma ideia, quando você pensar, cara, eu preciso, uma pergunta que já foi feita para mim, né? Você abandonou 15 anos como executivo, uma posição confortável, salário alto, você fez um planejamento financeiro? Eu falei, fiz. Em 6 meses ele não existia mais. Eu saía da cama todos os dias, sem ganhar R$1, sabendo que eu estava no caminho extremamente certo, sabendo que eu estava no caminho do meu propósito. Você encontra o seu propósito. Mas tudo isso é consequência do desconforto. A mensagem final que eu digo para vocês aqui, executivos experientes que estão nas empresas, como era o meu caso, né, há 3, 4 anos atrás, a gente está numa empresa, a gente fala, mas será que eu vou ter uma segunda carreira? O que vai ser da minha vida quando eu sair dessa empresa? Será que eu tenho algo para aprender? Não, acho que eu estou velho. Depois que eu virei empreendedor, não existe mais idade. Você é um poço, você rejuvenesce todos os dias, porque você tem que se reinventar. Então, o desconforto vale a pena, essa é a mensagem final. Legal. Muito bacana essa sua citação de saber se estou velho ou não, porque os estudos que existem a respeito de startups bem-sucedidas é que a média de idade é acima de 40 anos. Então, pensa-se o contrário, né? Pensa-se que são iniciativas que estão nascendo nas garagens e, consequentemente, são os meninos que estão na garagem fazendo. E, pelo contrário, são jovens senhores que estão na garagem quebrando a cabeça, né? Muito bom, Denis. Obrigado pela sua participação. Acho que tem uma história diferente, incrível para contribuir com a iniciativa do Full Connect e do SET Experience. Agradeço você em nome do SET e espero vê-lo em breve pelas rodadas de mercado aí. Um grande abraço. Muito obrigado, muito honrado em participar. Obrigado pela oportunidade e fico à disposição para as próximas conversas, com certeza. Um grande abraço. Vamos falar. Um abraço.
Agradecemos a presença de todos. E se você perdeu algum trecho, acesse o nosso conteúdo on demand em setexperience.org.br. Set Experience, tecnologia, conteúdo, networking. Até breve!